Esse é o modelo de planilha que nós vamos utilizar. É um modelo tradicional que tem uma estrutura hierárquica que vem da conta orçamentária, aqui identificada com a conta contábil, e o centro de custo. Nós sabemos que o pessoal gostaria de associar o centro de custo à conta orçamentária, mas isso não tem aqui muita importância, poderia ser dessa forma porque a estrutura aqui para cálculo, ela não se baseia aqui na planilha. E aqui a gente tem a vantagem de sincronizar tanto a conta orçamentária coincidindo com a conta da contabilidade gerencial lá, e ao mesmo tempo o centro de custo. Se nós fôssemos aplicar essa estrutura a partir da planilha, a gente perderia a sincronização já com a conta contábil lá do SIGA-CTB, né? Da contabilidade gerencial. Isso aqui é o que na ponta o pessoal vai preencher. Então, tem essas características aqui de cada linha, que associa ao centro de custo. Então, a partir do momento em que nós definirmos as características dos períodos, né? Então, ele preencheria aqui, ok? Evidentemente, a gente faria uma restrição, que ele não poderia retornar, ele voltar data, né? Então, ele estaria preso, né? E só poderia mudar a partir da data em que a variável de database do sistema está colocada, tá? Para aquilo que foi já, que já passou, ele não pode mudar, mas só o que vier para frente. E ele vai ter os controles aqui, principalmente em termos do acumulado por centro de custo, né? Que vai acumulando até ele ver o que vai dar no final. Né? Então, nesse caso aqui é 18 mil e 22 mil que estão distribuídos aqui. Tá bom? Então, isto aqui é a planilha que a gente pode usar com uma única, talvez, adaptação aí na questão da data que eu falei. É uma planilha que estaria, teoricamente, sempre aberta a partir da data do dia, né, para frente, tá? Para trás ela estaria bloqueada, tá bom? Bom, depois disso, o que a gente pode, o que é o ponto, quer dizer, aonde nós vamos pegar a informação que vai alimentar o PCO. Aqui a gente virá para o lançamento mesmo, né? Eu vou pegar um processo aqui, que é o mais simples, que eu já montei aqui como enfim, só para mostrar, que é o lançamento da contabilidade mesmo, né? Quer dizer, como se nós podemos trazer para o PCO a própria contabilização do sistema, né? Então aqui nós teremos isso. Então o ponto importante aqui é o processo de contabilização dos itens, né? Mas poderia ser, por exemplo, a nota fiscal de entrada, a emissão do contas a pagar, a baixa do contas, enfim. Então a primeira coisa que nós capturamos é a conta orçamentária, né? A data, né? A classe aqui não é o caso, isso é uma questão do sistema que depois, na hora digamos, da implantação, a gente define. O tipo débito ou crédito, né? O histórico e o valor do lançamento, né? E depois a operação também, o tipo de saldo AC, né? De accounting, ele é completamente livre aqui. E temos que ter um código de planilha, que é aquela que nós mostramos, com a respectiva versão, e a captura do centro de custo. Então aqui é que são
configurações fundamentais, ou seja, é onde a gente está vendo o processo acontecer no RP, e a partir daí que nós vamos pegar todos esses dados para formar valorar tudo que a gente tem que valorar. Tá ok? Então, basicamente, a gente não tem muita alteração a fazer em termos de... ou a gente vai procurar fazer o mínimo possível de customização, digamos assim, né? Eu falei da questão da hierarquia, né? da estrutura hierárquica, né? Dá para a gente ver melhor aqui. A gente coloca lá na planilha aquela estrutura hierárquica de... primeiro a conta orçamentária, que coincide com a conta contábil, né? E depois o centro de custo, depois o tipo de saldo. Mas está vendo aqui que eu também só fiz um cubo aqui, só para mostrar. Mas para efeito de cálculo a gente altera aqui, então ela não é uma estrutura rígida, né? Ela não está definida a partir lá da planilha, e aqui está ok. E não se muda mais nada. Então vocês estão vendo aqui que eu criei uma estrutura onde o centro de custo vem em primeiro lugar, porque é o que interessa para a gente, né? E depois vem a conta orçamentária, né? E depois vem o tipo de saldo. Então, não é preciso... a gente não segue aquela estrutura da planilha tradicional e já vai fornecer os dados que a gente quer. Quando eu falei lá no lançamento, também é bom a gente saber que tudo que vai compor, o que vai mostrar em termos do que aconteceu em cada centro de custo, que representa um projeto, digamos assim, é interessante a gente ter a definição de que aonde a gente vai pegar aqueles valores. Então, a questão de custo, a questão de despesas lá, quer dizer, nós precisamos definir em que processo dentro do sistema nós vamos pegar, tá bom? Então, isso aqui é só um overview para ter uma ideia de que o que a gente vai fazer efetivamente, e aqui eu pensei em termos de a menor ocorrência possível de qualquer customização, que sempre dá uma complicada. E também uma outra questão, isso a gente poderia levar, eu acho que futuramente vocês vão pensar num BI, isso pode ser levado para o BI, seja ele qual for. Eu acho que a característica, por exemplo, de um BI seria, no caso, ele, por exemplo, se ele representar uma pivot table, por exemplo, desses dados que a gente vai coletar e a gente vai levar para esse ambiente do BI, né? Uma pivot table ajuda a gente a fazer os cálculos necessários, né? Os cálculos mais refinados, né? Através de um ETL, por exemplo, né? A gente só tem que ter uma forma também de extrair esses dados, né? Então aqui a gente também vai... Nós temos aqui, ó, uma forma de extrair os dados, só que isso aqui não é do padrão. Isso aqui é uma rotina que a gente criou, né? E que faz a extração a partir de uma das tabelas, a partir de duas tabelas, na verdade, do PCO, e a gente faz um tipo de exportação de CSV, né? Mandando para um serviço de FTP, para um servidor de FTP, né? Só dando aqui o IP, a porta, o usuário, a senha, né? Aqui são campos que a gente usa para fazer o tratamento. Aqui é o Hacknon, na verdade, né? E é para a gente fazer o controle, porque o que a gente mandou a gente não manda mais, evidentemente, para não ficar toda hora fazendo carga total. Colocamos aqui uma query que tem que ser executada, né? E
vemos se foi mandado corretamente, e geramos um log de processamento aqui, que na verdade ele faz. Aqui ele não, a gente rodou e ele não, ó, ele executou essa query é um pouco, digamos, bom, um pouco longa essa query aqui, mas a gente já prepara todo o ambiente lá no BI, ou seja, o data source já é preparado, bem preparado. E ele aqui não foi gerado porque ele percebeu que tudo aquilo que ele tinha disponível lá já tinha sido mandado. Isso é um controle que tem, né? Tá? Então é isso aqui. Agora, lá do outro lado do BI também, ele pode mudar, ele tem que ter a facilidade para ele mudar também essa hierarquia. Então aqui, por exemplo, eu só montei esse BI aqui é um BI da AWS, né? E tá vendo? Então são os dados que tem lá dessa tabela, da contabilização, digamos assim, que eu considerei o processo. E tá vendo? Ó, ele vem aqui, ele tem a tabela, a medida, né? Dentro da linguagem de um cubo, né? De um cubo mesmo de BI. Então ele tem o valor e tem isso aqui são a gente chama de medidas, né? Measures, né? E aqui são as dimensões, né? Então aqui eu coloquei o mês. E aqui tá vendo que a ordem é conta e centro de custo, né? Mas evidentemente aqui a gente pode mexer, né? A gente tira aqui, tá vendo? Pode remover isso aqui e depois eu coloco. Então vamos colocar aqui o centro de custo e depois a conta. Ele altera. Então aqui é isso que é importante. Então isso pode ser qualquer BI que faça isso, o Power BI, né? A gente usa mais uma outra alternativa onde a gente pode montar esse BI. Então, basicamente, o que a gente pretende fazer é isso aí, é criar a partir dos processos que a gente tem lá, o planejamento e o controle orçamentário captura isso aqui, todos esses dados, né? E a gente monta na forma que que a gente viu lá as planilhas Excel. A vantagem é que nós não trabalhamos com planilha, a gente vai trabalhar com pivot table dentro de um BI, né? Mas como se fosse planilha, como está aqui, né? Como a gente está mostrando aqui. Isso aqui, na verdade, é um pivot table, mas não é uma planilha, né? Excel, mas né? É como se fosse. Tá bom? Então, basicamente, essa é a ideia, vamos dizer, muito assim, geral, né? Muito genérica. Claro que vão ter os detalhes que a gente, na medida que a gente vai implementando, que a gente vai implantando, a gente vai especificar melhor. Tá ok? É isso aí.